Se Haki supera a Akuma no Mi, então a ciência supera o Haki, porque, meu Deus, o Vegapunk criou as criaturas mais fortes do verso e elas não têm um pingo de Haki. Hoje falaremos do Seraphim e por que eles são a maior ameaça para qualquer personagem de One Piece. Ou melhor, vão se tornar a maior ameaça. Para quem não tá ligado, os Seraphim são um tipo especial de unidades pacifista, desenvolvidas pelo Vegapunk junto do grupo de ciência especial da Marinha, com a intenção de substituir os Shichibukai como um dos 3 grandes poderes. Eles são armas vivas construídas como clones dos antigos membros dos Shichibukais, misturados com o fator de linhagem lunário de King e reforçados com o sangue verde que replica o poder de frutas do diabo, do capeta. Mas o quão forte vocês acham que são os Serafins? Eu acho que varia muito. Ao contrário dos Gorosei, os Serafins possuem muita distância entre eles em nível de poder. Depende muito de qual estamos falando, mas uma coisa é clara: todo Serafim um dia superará o original no qual ele foi baseado. Um dia o S-Shark vai superar o Jinbei, um dia o S-Bear vai superar o Kuma e um dia o S-Rock vai superar o Mihawk. Por quê? Porque eles são o que o original é, exceto pelo Haki, e muito mais, com inúmeros upgrades. Amigo, você não passa de uma imitação barata. Eu sou o upgrade. E eles ainda são crianças. Eles vão ficar adultos e se tornarem mais fortes ainda, mais poderosos. O Vegapunk diz isso. Eles são a maior forma da humanidade, o pináculo do ser humano. Mas quais são esses upgrades que eles receberam? Vamos começar com algo que o Kuma tem, que ele ganhou, né, ao longo do tempo, que são os lasers dos pacifistas, que nada mais são do que lasers criados a partir dos ataques do Kizaru, da Pika Pika no Mi. Além disso, todos possuem corpos extremamente resistentes devido ao fator de linhagem dos Lunarianos. Quando a chama está acesa, eles se tornam praticamente invencíveis, indestrutíveis, com o Zoro até comparando a dureza do corpo deles com a do Kaido. E quando a chama está apagada, eles ficam muito mais rápidos. E tem mais, o Zoro, que lutou pessoalmente contra King, disse que o fogo emitido pelos Serafins não são tão facilmente extintos em comparação ao do Lunário. Ou seja, os Serafins são superiores ao original. E como se já não fosse o suficiente eles terem o corpo de pacifista, o laser do Kizaru, DNA lunário, eles têm o Green Blood, o sangue verde. Mas o que é isso? É o seguinte: graças a esse sangue verde que flui em seus corpos, os Serafins têm acesso a habilidades artificiais de frutas do diabo do tipo Paramécia. Alguns possuem os mesmos poderes dos Shichibukais, nos quais são modelados, equivalente ao original, como o S-Snake, possuindo o poder da Mero Mero no Mi, da Hancock, e o S-Bear, possuindo o poder da Nikkyu Nikkyu no Mi, do Kuma. Outros, os baseados em Shichibukais que não possuem poderes de frutas, foram dotados de poderes de outros usuários de frutas do diabo, cujos poderes melhor complementam as técnicas de luta que os Serafins herdaram dos Shichibukais nos quais são baseados, como S-Shark, possuindo o poder da Sui Sui no Mi do Sr. Pink, que ele usa em conjunto com o seu Karate Tritão. E o S-Rock possuindo o poder da Supa Supa no Mi do Das Bones, que quando combinado com suas habilidades de espada é extremamente letal. O Vegapunk simplesmente deu ao espadachim com as melhores técnicas de espada a fruta que transforma o corpo dele inteiro em lâminas. E olha o S-Shark, ele pode nadar onde ele quiser, é a fruta perfeita para um tritão, ainda mais para um tritão usuário do Karate Tritão. Olha tudo que o S-Shark tem: corpo de pacifista, laser do Kizaru, DNA lunário, Karate Tritão, Sui Sui no Mi, a fruta que permite ele nadar onde ele quiser, qualquer superfície. Que combo desgraçado! É muito quebrado. É por coisas assim que eu digo que se o Haki supera a Akuma no Mi, a ciência, a tecnologia supera o Haki. Ela é a maior arma de One Piece. E nós ainda nem vimos os Serafins do Gekomon
Moria, do Crocodile e do Doflamingo em ação. Imagina o que esses desgraçados não são capazes de fazer. Enfim, eles são impressionantes, mas ainda são crianças. E onde isso coloca eles em questão de nível de poder de personagens? Antes de eu começar a falar sobre isso, vocês precisam entender uma coisa. Atualmente, todos os serafins são mais fracos do que suas contrapartes originais. Teoria minha, e depois no futuro, todos vão superar as suas contrapartes. Mas o quão fortes são as suas contrapartes? Eu acredito que o Mihawk é nível Yonkou, Hancock é nível imediato / primeiro comandante. O Kuma é difícil dizer, porque devido a feitos e revelações recentes, eu não consigo colocar ele abaixo de segundo comandante. E o Jinbe é nível comandante, mais especificamente terceiro comandante. Jinbe não me mostrou nada que faça eu acreditar que ele derrotaria o Queen, por exemplo. Então, a escadinha de poder deve se manter a mesma, porém em níveis diferentes. E vamos começar de baixo pra cima, com S-Shark, que teve bastante combate, ele demonstrou bastante coisa, porém nada de muito impressionante. Ele não conseguiu causar dano algum no Sanji quando a sua sobrancelha entrou no modo 66, que significa que ele está despertado, entre aspas, né? Que ele ativou os seus poderes científicos. Lembrando que o Sanji é um personagem nível primeiro comandante, então é esperado que ele não fosse conseguir fazer alguma coisa contra ele. Ele foi nocauteado por esse Sanji, e se fosse só isso, eu até poderia pensar em colocar ele como terceiro comandante. Mas ele levou muito dano da Nami com os Zeus. E tudo bem, ela causou dano a Uchi, mas a Uchi não é nem nível comandante, não é nem o Tobiropo mais forte. A Nami e a Uchi são no máximo nível executivo. Então, eu diria que o S-Shark ainda é apenas nível executivo, assim como os Tobiropo. Ele ainda não entrou no nível comandante. E agora a S-Snake, cara, devido à sua Akuma no Mi, ela derrota personagens bem mais fortes que ela. Essa Akuma no Mi dela é bem quebrada. Ela pode afetar inúmeros personagens muito mais poderosos que ela, e a única maneira deles não serem afetados, ou pelo menos tentar diminuir os efeitos da sua Akuma no Mi, é terem um Haki muito poderoso. O Law explica isso pra nós quando ele usou seu Haki para desfazer o poder da fruta do Doc Q. Devido a essa habilidade roubada dela, eu vou colocar ela como nível comandante, terceiro comandante. S-Bear é o próximo e, sinceramente, ele parece que foi o mais resistente até então. Ele tancou um Rukuogan e o Kong Gun de frente, com tudo. Porém, o Ursus Shock dele não causou danos ao Lucci, que é nível primeiro comandante, e nem causou danos ao Kaku, que é nível terceiro comandante. E por isso eu colocaria o Kuma como nível terceiro comandante, apenas porque eu acredito que ele está acima do S-Shark. E eu estou sendo generoso, eu poderia colocar ele como executivo e tá tudo certo. Mas agora vem ele, o S-Hawk. E esse bichinho aqui, meu Deus, cara, ele fez isso aqui com o Barba Negra. E por mais que isso aqui pareça impressionante, o que é impressionante, isso não causou dano algum ao Barba Negra. O Teach é um cara que sempre fica impressionado, assustado, ele sua o tempo inteiro contra qualquer oponente. Ele é um cagão, ele ataca sem pensar, mas sempre ganha porque ele é roubado pra caralho. As habilidades dele são muito poderosas e mesmo ele atacando sem pensar, ele se dá bem no final. E eu não vejo isso aqui como um up pro S-Hawk. Ele não causou dano algum no Barba Negra. Porém, ele partiu um pedaço da montanha da Amazon Lily, e isso aqui é um feito e tanto, tá? É impressionante. Porém, o fato que determina o quão forte ele realmente é atualmente é esse momento aqui. O Zoro faz ele suar, pressiona ele, e nós sabemos o quão forte é o Zorão, ele não tá indo com tudo aqui. Essa fala dele, você parece mais humano do que ele, está se referindo ao Mihawk, é basicamente ele dizendo que, olha só, você demonstra emoção. E pode ser interpretado da seguinte maneira: ao contrário dele, você não é um monstro imbatível, você é palpável. E o que eu quero dizer com isso? É que o Zoro tá claramente dizendo que o Mihawk é superior, e nós estamos vendo, está sendo demonstrado pra nós, que o Zoro é superior ao S-Hawk. Então, dito isso, eu diria que o S-Hawk é nível segundo comandante. Mas é isso. E é claro, como eu falei antes, como o Vegapunk falou antes, eles são crianças. Eles vão ficar ainda mais fortes, e eu acredito que com o poder da ciência, da tecnologia, que conseguiu criar crianças super poderosas, eles irão crescer e superar os originais. Esses daqui são os níveis que eu atribuí a eles, e se vocês concordam ou não, comentem aí embaixo, se inscrevam, deixem um like, tudo aquilo que vocês sabem que nos ajuda bastante. E vocês acham que um dia os serafins vão superar os originais? Eu acho que sim, mas e vocês? Comentem aí. Beijos, fui.